Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Set Point Podcast, o canal que fala de voleibol, liderança, construção e gestão de times e muito mais. Meu nome é César Feijão Benatti, eu tô aqui com meu brother Peter Bristotti. Tudo bem, meu irmão? Fala, Feijão, fala, galera. Caderno e caneta na mão, bora falar de voleibol, muito mais. É isso aí. Hoje a gente tem mais um episódio super especial com um amigaço, um cara que eu admiro já faz tempo. Tivemos muitos embates lá na categoria de base. Então, sem mais delongas, grande Rodolfo Ferreira, o mundialmente conhecido Dodô. Seja bem-vindo, Dodô. Mundialmente, que isso. Mundialmente. Valeu, obrigado pelo convite aí, uma honra participar com vocês. Já tenho acompanhado o podcast e estar no meio de tantas feras aí é privilégio. Obrigado. É isso aí. Você que é uma dessas feras, Dodô. Cara que já tá na estrada aí há muito tempo e tá construindo uma história linda e a gente vai falar dela. Ô, Dodô, você sabe que o nosso podcast aqui tá chique pra caramba e a gente tem um parceiro, né? E, cara, vamos falar dele agora. É, então, agora a gente quer falar da Nexus Next, que é nosso parceiro aqui no podcast, no Set Point Podcast, que é uma empresa especializada em consultoria, assessoria e negócios e todo o processo migratório aqui para os Estados Unidos. Uma mentoria completa para nós brasileiros em qualquer situação. Se você pensa em vir para os Estados Unidos para morar, investir, fazer qualquer coisa aqui em relação a fazer a sua vida nos Estados Unidos, entre em contato lá com o Lucas Negrin da Nexus Next. O QR Code vai ficar aqui na tela o episódio inteiro para você acessar e já falar com o Lucas e descobrir um dos quantos caminhos, Peter Bristotti? 187 caminhos. Um dos 187 possíveis caminhos para vir trabalhar nos Estados Unidos, para vir morar nos Estados Unidos, não só trabalhar. Tá certo? Então, entre em contato com o Lucas, que ele vai te dar uma atenção especial. Fala que você ouviu essa informação lá no Set Point Podcast, tá bom? Então Cento e vamos. oitenta e sete caminhos, gente. Meu É Deus, cara, muito jeito de vir pra toda vez cá. que, toda vez que eu lembro desse número, eu fico, putz, não é possível. Mas Mas é. mas exatamente. Bom, vamos lá. Pessoal, estamos aqui com o Dodô, grande Rodolfo Ferreira, que é um cara que, poxa, a gente criou uma amizade aí muito legal nesses últimos anos, né, Dodô? Pessoal do Boteco do Vôlei aí, um abraço especial aí pro pessoal do Boteco, Rizão, Léo, Luizão, quem mais, Dodô? Quem mais tá lá no grupo? Julinho, Julinho, o Luizão, Bira, o Centenário, Bira, Mira, o Bruno, que tá lá no Barueri também. Pô, o pessoal do Boteco é fera, aquele grupo lá é muito bom. muito bom. E, pô, falar um pouquinho do currículo do Dodô aqui. O Dodô é formado em Educação Física pela FEFISA, né? Faculdade de Educação Física de Santo André. Grande FEFISA que era a nossa... Eu que sou Não formado começa, pela hein? Eu que sou Não. formado pela FMU, era ali, bicho pegava FMU e FEFISA. Mas o Dodô começou a carreira dele lá na Universidade de São Camilo, no Colégio Verusca, Colégio Rio Branco, no Clube Messi, que é um clube super tradicional lá de São Bernardo, no Colégio Leonardo da Vinci, aí ficou em Mauá por muitos anos lá, trabalhando com a categoria de base masculina. Daí começou uma história super bonita lá no SESI São Paulo, trabalhou com muitas categorias lá no SESI São Paulo. Aí foi para São José dos Campos, lá no São José Vôlei, em 2020. Aí voltou para o SESI São Paulo, com as equipes masculinas e femininas, de base e no adulto também. E foi técnico da Seleção Paulista e hoje também é assistente técnico da Seleção Brasileira Sub-21. Olha que maravilhoso. Dodô, conta um pouquinho aí pra gente a sua história, como você começou no voleibol lá como atleta, você que era um canhoto super habilidoso, jogava praia, quadra, jogava de tudo. Então conta pra gente aí como o vôlei surgiu na sua vida. Como diz tem um amigo, o Fabeta, diz que o meu encaixe é o segundo melhor. O primeiro são todos os outros.
Prepara. Se você encaixa, é o segundo melhor do mundo. Quem é o primeiro? Todos os outros, cara. Você é uma bosta, muito ruim. Cara, eu comecei no voleibol por conta do meu irmão, tenho um irmão mais velho, Rodrigo, nascido em 78, a gente tem 4 anos de diferença aí. E ele jogava no Atlético Ipiranga e começou a me ensinar no prédio ali, com uma bola de futebol, de capotão, me ensinar manchete, toque. E em 94, em 93, ele estava no Atlético Ipiranga, eu comecei a fazer escolinha, uma escola paga, perto de casa, ali no Ipiranga. E em 94 ele foi para o Corinthians. E aí me levou para fazer uma seletiva lá, era o Murilo Amazonas, o técnico Murilo. na época. Uhum. E aí eu passei, cara, era muito grande, eu já tinha quase 1,90 m, quase, eu tenho 1,93 m hoje, eu tinha quase 1,90 m com 12 anos. E Caramba. aí eu fui para o Corinthians, fiquei um ano lá, a dinâmica de escola, né, cara, eu morava na Zona Sul, e a dinâmica era meio difícil naquela época, e aí eu tive problema na escola, meu pai começou a pegar no meu pé, depois eu fui para o Atlético Ipiranga, aí fiquei no Atlético Ipiranga, depois o projeto acabou, aí eu fiquei batendo bola por aí, fiquei um tempo parado, depois fui jogar. Na época tinha o Cindy Clube masculino, tinha um campeonato, né, cara? E era legal na Uhum. época. E aí eu fui Era jogar o legal. Cindy Clube lá na Copa EM, na época, lá na Zona Norte, com a Ellen, uma super treinadora. E aí fiquei rodando. Depois não joguei mais federação, fiquei rodando Cindy Clube, pré-olímpico. E quando eu fui para Diadema, com o Celcinho, eu acabei ajudando na primeira divisão no adulto ali, compunha o grupo, mas era reserva ali, eu não era um bom jogador, não era tão bom assim. Era meio preguiçoso para treinar, principalmente a parte física. E aí eu continuei jogando até os meus 20 anos eu joguei ainda, mas já com o intuito, eu sempre conto essa história, com o intuito de ser treinador. Quando eu conheci o Celcinho em Diadema, ele, cara, eu gostava muito dele, dos treinos dele, da forma como ele conduzia as coisas, e eu já era muito curioso para saber por que das coisas, por que a gente fazia as coisas daquele jeito, a ordem do treino. Eu conversava muito com o Celcinho e ali me despertou a vontade de ser treinador. Então eu já comecei a fazer faculdade, até né, o Celcinho cobrava muito da gente isso, de estudar, e era um paizão, era um técnico e era um pai. Então, me despertou ali a vontade de ser treinador, e aí eu já emendei na faculdade, e, e aí assim que acabou a faculdade, eu fui trabalhar em Mauá com o Oswaldo. Foi outro paizão aí que cruzou meu caminho, Uhum. e trabalhava com as categorias de base lá, trabalhei com todas as categorias até o sub-17 em Mauá. E paralelamente, como a grana lá não era muito boa, eu trabalhava com Master, que foi a época do MESC, aí Aham. eu comecei a trabalhar com Master também, e em 2000, isso de 2007 até 2011. Em 2012 eu entrei no SESI. Entrei como preparador físico inicialmente no primeiro ano da equipe juvenil, e já em 2013 eu passei a ser o técnico da equipe sub-19, que foi onde a gente começou a jogar contra, né, Feijão? Sim, Você sim. conheceu Aham. Sim, sim. efetivamente aí. Uhum. E aí fiquei até 2019 no SESI, 2020 foi o ano da pandemia, eu fui para São José, minha filha nasceu em 2019 e a gente estava em Bauru. E aí, 2020, eu, para ficar mais perto de casa, saí do SESI, consegui ficar em São José, que é muito mais perto da minha casa. Sim, Foi o ano da pandemia, foi um ano difícil, né, para o esporte em geral. Em total. 2021, o SESI me chamou para voltar no masculino, que era na Vila Leopoldina, que era próximo à minha casa, e eu voltei para o SESI. E aí o projeto veio para Bauru, eu voltei para o feminino, é um vai e volta de feminino e masculino aí, mas aqui estou no SESI até hoje, agora estou num desafio diferente, estou só no adulto, é a primeira vez que eu trabalho só no adulto, né? Eu já participei de 5 superligas aí como assistente, auxiliar, mas sempre tinha um pé na base, sempre comandava alguma equipe de base e estava no adulto. Agora eu sou o primeiro assistente do Henrique aqui, e é a primeira vez que eu saio efetivamente da base aí com muita dor no coração. Que legal, cara. Muito bom. Que Poxa, história é muito maravilhosa. legal. Dodô, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado por estar por aqui. Como conhecer o Dodô mais de perto. Mas aí, ó, você disse o seguinte, do teu início de carreira como professor, né, como treinador, e eu queria perguntar, para todo mundo no começo, a gente tem, como você disse, o seu primeiro técnico lá, você teve um técnico que foi um paizão, te incentivou a estudar, tal. Quem foram suas referências no começo, como treinadores, como professores? A gente sempre está buscando criar nossa identidade como profissional no começo da carreira, até a gente saber, não, é essa linha que eu quero seguir e tal, a gente sempre se espelha em pessoas que são exemplo. Quem foram as suas referências lá no começo da tua carreira?
Dos caras que eu convivi, efetivamente, sem dúvida, o Celcinho em Diadema e o Oswaldo em Mauá. Foram Uhum. caras que me abriram as portas e me mostraram, né, cara, o que é o voleibol, como trabalhar do outro lado, né? Porque uma coisa é ser atleta e quando a gente muda de atleta para técnico, a gente vem cheio de verdades ali, carregado de muita energia. Só que essas verdades elas vão caindo por terra e esses caras mais Hum, experientes vão nos conduzindo. E fora do convívio, assim, cara, a gente, né, todo mundo, Zé Roberto, Bernardinho, eram os caras que a gente via na TV ali e, né, chamava muita atenção. E eu tive especialmente também na época da CIMED o Marcos Pacheco, cara. É um cara que eu gostava de ver comandando ali e na época, né, fez bons trabalhos com a CIMED, foram pessoas que vendo de longe ali, esses três sempre me inspiraram bastante. E o Francoviac também, né? Marcelo, também outra referência que eu acompanhei o episódio dele aqui e Sensacional. cada vez, não o conheço pessoalmente, mas cada vez mais fã dele, cara. Um cara sensacional aí. Espetacular. Ele é só espetacular. teve uns nomezinhos ruins aí no meio, hein? Só É tem difícil pra gente, né? Tanta referência boa aqui no tanta Brasil, cara. coisa boa, tem muita, Muito, muito. muita gente Graças a boa, Deus. muito legal. Dudu, vamos falar de vôlei. Cara, como é que você, hoje, com essa experiência toda que você tem, como é que você enxerga o jogo? Quais são os- quando você vai, né, treinar a tua equipe, e aí, legal de você ter essa vasta experiência na base, e agora já, essa vai ser a quarta, quinta Superliga tua no adulto, né? É a sexta. Sexta Superliga no adulto. Então tem todo esse universo, né, de base ao adulto, masculino e feminino. E, poxa, o jogo é muito diferente no masculino e no feminino, Sim. né? As coisas que se repetem tem o tamanho da quadra, em termos absolutos é o mesmo, mas relativamente falando, a quadra é maior no feminino. A Sim. rede mais alta no masculino, mas relativamente falando é mais baixa no masculino. Cara, só dois fatores aí que já muda tudo, Tem uma bola né? nos dois. E tem uma bola, E exatamente. 6 pessoas. E o cara, é muito diferente um esporte do outro. Mas aí, Sim. estamos falando só de naipes, né? Aí, poxa, a base, né? O 12 é diferente do 13, que é diferente do 14, o quanto juvenil, adulto. Como é que hoje você enxerga o jogo de voleibol? O que é importante, na sua visão, para uma equipe ter sucesso no vôlei, no geral, como um todo? Vamos começar por aí. Cara, primeiro, tecnicamente, a equipe tem que ser boa tecnicamente, né? Antes da gente falar de tática, porque cada categoria tem uma demanda, né? Você fala, pô, do sub-13, sub-14, sub-15, só que o que se repete em todas as categorias é a excelência técnica, né? Você ter uma equipe equilibrada tecnicamente, inclusive tem um grande amigo meu que está aqui nesse bate-papo hoje que Opa, diz, não faça taticamente que você não é capaz de fazer tecnicamente. Então, acho que o que é importantíssimo em qualquer momento do voleibol, de um atleta, de uma equipe, é tecnicamente saber jogar o jogo tecnicamente, né? Não adianta a gente pensar em tática sem pensar em técnica. Uhum. E ficou claro, né? Acho que ficou claro para todo mundo que está assistindo e ouvindo a importância dos aspectos técnicos do esporte. Então vamos falar agora da parte tática, então. Como é que você enxerga essa questão? Quem estuda voleibol, a gente, né, tá cansado de ouvir falar complexo um, complexo 2, side out, defesa contra-ataque. Como é que isso se modifica, né, de uma categoria para outra, de um naipe para outro? Tem alguma diferença que você tem visto ao longo dos anos? Conta pra gente. Não, tem muita diferença nos naipes, né? Embora assim, eu vejo, eu tenho por ter vivenciado o masculino recentemente e agora voltei para o feminino, até principalmente em nível mundial. Eu tenho Uhum, visto a parada meio de maneira cíclica, né? Então assim, eu acho que o masculino absorveu muitos elementos do feminino. O masculino rifava muita bola, cara, eu fiquei impressionado. Eu fiquei no masculino agora temporada 21, 22, 22, 23 e quando eu entro na parada eu mergulho de cabeça, né? Então fui uhum, estudar em nível mundial para eu me apropriar do masculino que eu estava fora há muito tempo. Cara, como o jogo ele tá mais jogado, masculino, né? Como o volume de jogo tá grande, os caras não saem mais dando porrada de qualquer jeito. Então, cara, tem muito jogo sujo, né? Dirt game que eles falam aí, que é o bate e volta no bloqueio, usa a mão de fora em vez de sair rifando a bola na porrada no ataque. O que ainda tá muito, e aqui no Brasil acho que é onde a gente tem evoluído no masculino, é o saque.
O saque ainda, às vezes, né, você vê muito erro de saque, principalmente aqui no Brasil, mas nível mundial você já vê uma frequência boa de saque, forçado, mas com uma frequência boa. Aqui, na nossa Superliga, acho que a gente ainda rifa um pouco o saque, acaba indo muito para a força ali, acaba errando um pouco mais. Mas eu acho que o masculino absorveu muito isso do rejogar do feminino, e o feminino tem caminhado para esse voleibol um pouco mais de força. Né? Então você vê um fluxo maior de viagem, saque viagem no feminino que antigamente não tinha. O fundo 1 aparecendo um pouco mais no feminino, né? Então tinha muita China com pipe, agora você já tem mais variações de jogada em nível mundial também, né? 7 com fundo 1, ou China com uma bola mais curta no fundo 1, efetivamente com a oposta, e o Uma fundo 6 desmico ali, aparecendo né? com a ponteira. Então eu acho que o feminino também absorveu isso do masculino, essas características do saque viagem, de um voleibol mais de força, né? O side out ali, o voleibol feminino não dava muita importância para o side-out, para essa fase do jogo, né? Para o K1 ali. Eu vejo que hoje isso já é uma realidade, os times investindo mais no side-out, nessa fase do jogo. Então, eu acho que o esporte ele é meio cíclico de maneira geral, e o feminino e o masculino eles vão absorvendo características um do outro, né? Até pelo intercâmbio dos treinadores, né? O Bernardo é treinador do feminino no clube, é masculino na seleção. Então tem outros treinadores, Rubinho flutuou em feminino e masculino ultimamente. Então, acho que os treinadores vão transitando ali e vão absorvendo um pouquinho das características, né? Ô, Dodô, uma pergunta em relação a essa distribuição tática que eu achei muito interessante. Você vê no feminino esse jogo centralizado de gaps? Então, vou te dar um exemplo. A menina puxando um tempo cabeça, uma sete, com a bola de fundo meio pipe em gaps, né? Fazendo essa sobreposição com bola, com essa combinação frente-fundo, porque Sim. você vê muita combinação de overload, né? A menina sete e bola na ponta, de maior distância, sete fundo, e bola chutada na saída, mas no masculino é muito proeminente esse jogo centralizado no meio da quadra nesses gaps, né? Os Estados Unidos é um dos times que melhor faz isso no masculino. Você vê essa tendência indo para o feminino também? Eu ainda não acontece, como no masculino, eu ainda não vejo no feminino. Que é o que você falou assim, no masculino, cara, é impressionante. É uma bola em Impressionante. função da outra, né? As bolas, Uhum. elas estão Isso. conectadas. A bola do central, ela está conectada com a pipe. Elas estão conectadas na maioria do tempo, mas eu vejo assim, principalmente porque os centrais do masculino, eles atacam de maneira mais antecipada do que o feminino. Então ele prende o Interessante. central, por isso que eles vêm no masculino, a pipe ela vem muito perto dos jogadores do central ali, né, da primeira Os bola. tempos são muito próximos, né? São São muito muito próximos. próximos. No O feminino acho bloco... que ainda não acontece. Eu acho que o primeiro passo é a central mais antecipada, principalmente nas vezes de três ali, né, na É. pick frente, na sete. Já tem acontecido um pouquinho melhor, mas ainda não é como no masculino, né? Uhum. Então, uma em função da outra ali. Eu não vejo ainda por É. enquanto, mas eu acho que é um próximo passo aí Uhum. importantíssimo e a gente tem trabalhado para isso também aqui, sabe? Jogar mais com pipe, acho que é Uhum. uma bola importante para o jogo. Interessante. Legal. No masculino você vê muito central queimando, né, com outro central. E isso facilita essa sobreposição de gaps, né, de gaps numa distância de meio metro, um metro ali. E no feminino, se começarem a usar também vai E ser. até a formação defensiva. Você olha a formação defensiva para essas bolas para essa bola de sobreposição no masculino, né? De pipe, cara, os caras abandonam as linhas e jogam totalmente no miolo da quadra. Total, é. Porque é isso, porque o central queima e, cara, a pipe vem geralmente atacando no meio da quadra sozinho. No feminino ainda não. A central, ela dá uma reagida na central, mas ela consegue voltar na pipe. Então, os Uhum. ataques, eles saem mais para as linhas ali, embora não seja Ah, muito para as linhas, interessante. mas essa diferença do masculino e do feminino, ela ainda é muito grande. O Excelente. engraçado é que você está falando. Engraçado não, né? Mas o interessante é essa diferença. Olha só, e eu tô já aqui com a minha cabeça de técnico de base falando, né? Uma diferença de um tempo da bola do central, né? Vamos dizer assim. No feminino é um tempo um e no masculino já é muito comum o tempo zero, né? É o tempo Isso. zero. O central já está no ar quando o levantador levanta a bola. E no feminino ainda tem a última passada É, após o levantamento. Como isso muda completamente a dinâmica ofensiva e defensiva do jogo, exatamente.
misturado não, mas em adição às características físicas, né? Que são diferentes do masculino e no feminino. É Sim. muito interessante. O que eu queria perguntar agora, Dudu, mas ainda nessa toada, nesse mesmo assunto, é como é que você vê isso sendo esse efeito cascata na base? Com essas mudanças do masculino e feminino, vamos dizer, grosso modo, se aproximando um pouco, né, o masculino se aproximando um pouco do que era o feminino um pouco mais do masculino, né, os dois esportes, vou chamar de dois esportes, se assemelhando um ao outro com o passar do tempo, você tem visto alguma mudança na base? Que a gente fica sempre falando de base, que é justamente esse desenvolvimento de longo prazo e tal, mas o esporte muda, o esporte progride, né? O esporte muda ao longo do tempo Evolui. e, Sim. e isso pode muitas vezes ser carregado para baixo em certa medida. Como é que você vê essa mudança no esporte, principalmente acho que nos últimos 10 anos, talvez, vamos dizer assim, isso tem se refletido na base? Eu sei que agora você está só no adulto, mas você teve uma baita de uma carreira na base, né? Como é Sim, que você sim. vê isso? A base ela segue a tendência do adulto, né? Inevitavelmente. Uhum. Inevitavelmente a gente segue as tendências, mas assim, a gente tem que ter um cuidado grande. Isso sempre me incomodou quando eu estava na base e ainda me incomoda, que é o de reprodução de modelos sem um porquê, né? Quando a gente vê o adulto fazendo uma coisa, a gente quer fazer na base, mas por que eu estou fazendo isso? E assim, eu não estou falando base sub-21. Eu chamo o sub-21 de pré-adulto, cara. Para mim, o sub-21 Uhum. ele é base, Boa. ainda é o último estágio, mas o sub-21 se apropriar dos elementos do jogo do adulto quase que integralmente, eu acho que é uma coisa natural, porque as atletas sub-21 hoje, elas têm. Olha a Tá Barueri. muito próximo, Barueri né? Tá joga muito com próximo. praticamente o sub-21 inteiro no adulto, cara. Entendeu? As meninas compondo, podem não ser titulares, mas compondo. E é uma tendência. A gente tem meninas aqui também. Então, você tem que estar mais próximo. Agora, assim, 19, 17, às vezes a gente vê sub-15, sub-14, acompanhando elementos que às vezes não tem porquê. Além da menina não estar pronta, cara, por quê? É isso que a gente tem que se preocupar sempre. Eu sempre tive essa inquietação do porquê. Cara, e a Uhum. gente comete, eu não estou julgando o cara que quer copiar, que não. A gente faz, mas assim, por quê? A gente tem que se perguntar o tempo inteiro, por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que para onde isso vai me levar? Para que está servindo? Então, tem coisas da base, e aí a gente volta na parte técnica, né? O controle de bola na base, cara, eu acho fundamental. O atleta, antes de fazer qualquer coisa, a gente tentar evoluir, cara, ter o controle. Eu consigo fazer isso, eu consigo bater uma bola assim, bater uma bola assado, bater daqui para lá, sacar daqui para lá, sacar de lá para cá, sacar de bases diferentes. Então, algumas preocupações, por exemplo, do saque viagem, né, que a gente fala. Putz, será que é importante a menina no sub-17 saber sacar viagem, a gente estimular, sem ela saber fazer outras coisas? Eu, particularmente, falando do saque viagem, né? Eu acho importante, eu sempre estimulei, mas por outras vertentes ali, do encaixe de bola, de você saber lançar bola, porque as meninas não sabem lançar bola, os meninos na base é difícil lançar bola, não é fácil. Então eu Uhum. estimulo o saque viagem, mas gosto de estimular por isso, a batida da bola, né? Você bater de um ponto diferente da quadra por cima da rede, eu acho importante, mas às vezes a gente estimula, vamos sacar viagem no jogo, mas você não sabe sacar um float, Uhum. sabe sacar Uhum. do chão, sabe sacar em suspensão, sabe sacar curto, sabe? Então, assim, tem algumas coisas táticas que eu Sabe particularmente, sacar por baixo? sabe Pulou o sacar por saque por baixo, baixo. exatamente, o bom saque por baixo. Eu, particularmente, eu acho que essas preocupações, não sei se eu estou ficando velho, né? A gente, mas eu acho que essas preocupações do Velho porra processo nenhuma. e de saber fazer várias coisas. Me incomoda um pouco o atleta que só sabe fazer uma coisa, sabe? Eu acho que do jeito que o esporte caminha, a versatilidade do atleta é muito importante. Então, isso a gente vai estimular na base. Essa versatilidade técnica e tática a gente vai estimular na base. Tecnicamente, taticamente falando, acho que a base é importante para dar esse subsídio aí. De Olha novo, só, não faça taticamente que seu atleta não consegue fazer tecnicamente. Isso aí. veja Muito só, bom, Dodô. Muito professora e bom. professor, o Dodô acabou de fazer um testemunho aqui da experiência, o experienciar diferentes movimentos, né? Se por um lado o atleta nunca vai ser bom de sacar viagem, se ele não começar a treinar sacar viagem, mas a gente precisa fazer com que
nós, professores adultos que estamos, né, em charge do negócio, comandando, saber qual que é o momento de aplicar no jogo, ou se aquilo que nós estamos proporcionando, incentivando os nossos atletas a fazerem, se nós ainda estamos na fase de ampliar o repertório motor do atleta, né? Isso é muito, muito interessante. Eu, particularmente, eu sou suspeito para falar que eu sou um defensor ferrenho de progressões. Ferrenho de progressões. Tanto que quando a gente estava falando sobre a parte do ataque, né, dos gaps, das sobrepostas, aqui com as nossas levantadoras, mesmo as pequenininhas, a gente fala o seguinte para elas: olha, quando você estiver pensando no teu ataque, para quem que você vai dar a bola, uma das maneiras de se pensar, né? A gente quer estimular a menina a começar a pensar sobre essas questões que vão aparecer lá na frente, a gente fala assim, ó, tem que ser difícil para o bloqueio do outro lado. Essa é a primeira coisa que a gente fala para elas. Então, toma a sua decisão. Ó, o jogo é um jogo de gato e rato. Né? A gente chegou ali no 14, mais ou menos, né, quando a gente já sabe que a menina não está mais tão preocupada no controle de bola, porque já está incorporado isso, né? Ela começa a prestar atenção mais nas questões estratégicas do jogo. A gente fala assim, agora o teu trabalho é fazer a central do outro lado sambar. Como é que você vai fazer isso? E aí a gente faz as perguntas e me dá exemplos. Como é que você vai fazer a central do outro lado sambar baseado nas atacantes que você tem disponíveis, Muito bom, né? muito bom. Então, e aí a gente começa a dar as pistas de como criar gaps, utilizar as gaps e fazer o bloqueio do outro lado lá, se preocupar com mais de um atleta ali na mesma região, né? Que é o conceito elementar das Sim. sobrepostas e das gaps que vão surgir lá. Mas sem falar, ó, joga assim, joga assado e tal. E E é aí isso a que eu ia gente falar, esse vai processo dessa descobrindo maneira, junto, na né? base, é importante porque você está dando autonomia para o jogador, né, cara, para atleta. Isso é importante. A gente tem muita dificuldade, isso na base, no adulto, com atletas, aquele atleta que te olha o tempo inteiro. E agora? E agora? O jogo não é esse, o jogo é Exatamente. autonomia, porque a hora que a menina estiver no alto, você vai ficar na orelha dela, agora ataca aqui. Não, cara, é autonomia. Né? E até voltando um pouco naquele da base que a gente falou, é um processo difícil, porque a gente tem que tomar cuidado ao mesmo tempo. É o que você falou, de usar no treinamento e quando que a gente vai usar isso no jogo, mas estimular no treino, porque senão a gente também não. Então não tem que sacar viagem porque não sabe sacar por baixo e não vai sacar por cima. A gente limita. Então, cara, é um universo que se a gente for para um extremo, a gente prejudica, se a gente for para outro extremo, a gente prejudica o atleta. Então, a gente achar o meio do caminho ali, o equilíbrio, porque se a gente restringir demais também, não. Então, só vai estimular o saque viagem quando ele souber fazer tudo. Cara, ninguém nunca vai saber fazer tudo. Essa é a parada, né? Qual é o atleta? Qual é a atleta? A gente conta nos dedos, o extremamente completo. E esses são os craques. Quantos craques tem hoje no voleibol mundial? Uhum. Cara, pouquíssimos craques. Craques mesmo tem poucos. Então, é um trabalho difícil, principalmente dos formadores. E por isso que eu bato nessa tecla e gosto de trabalhar na base. É muito difícil trabalhar na base. E por isso que a gente tem que se perguntar o porquê o tempo inteiro. Porque se a gente pender muito para um lado, a gente pode prejudicar. Se a gente pender muito para o outro, a gente também pode prejudicar. É difícil. E olha só, vindo de alguém que tem o segundo melhor encaixe do mundo. Mas olha, Muito bom. O Paulo Coco falou aqui pra gente, né, quando a gente conversou com ele, que se fosse fácil, todo mundo fazia, Todo mundo fazia, né? Se exatamente. fosse fácil, todo mundo fazia. Ser treinador de base, se você quiser fazer um negócio direito, porque tem isso também, né? Mas se você quiser fazer um negócio direito, dá trabalho, cara. Dá trabalho porque você precisa o equilíbrio dos pratos, né? Eu tô aqui equilibrando um monte de prato e eu só tenho duas mãos. Como é que eu vou São muitas fazer? variáveis, né? Na São base tem muito. muito mais variáveis. Quanto mais novo a categoria que você for trabalhar, muito mais variável. Variável cultural, variável. E por isso que eu falo do porquê. Pô, eu estou num Uhum. projeto, numa escolinha paga, que os pais me pagam. Por que, que eu estou aqui? Qual que é o meu objetivo? Eu estou no Pinheiros, no SESI, no Barueri. Por que, que eu estou aqui? Qual que é o meu objetivo aqui? Então, por isso que não existe uma fórmula secreta e uma verdade absoluta. Pô, eu posso trabalhar, Exatamente. e eu vivencio isso no clube, na seleção. Cara, eu faço de uma maneira no SESI e de outra maneira na seleção, porque eu tenho objetivos diferentes, né? Eu aprendi uma maneira de trabalhar diferente na seleção. Claro que eu trouxe coisas para o SESI, trouxe coisas da seleção para o SESI e consegui levar algumas coisas do SESI, né? Que é onde eu estou hoje, para a seleção. Mas são objetivos diferentes.
Se você fala, mas Exatamente. é alto rendimento, mas são objetivos diferentes. Então, por isso, o porquê que eu estou fazendo as coisas, o me perguntar o porquê é extremamente importante em qualquer situação. Quando você fala dessas progressões e da parte técnica e dos perigos de se copiar modelos nos níveis mais altos lá na base, eu sempre falo que se você tem um sistema complexo de jogo, ofensivo, defensivo, transições, qualquer que seja, na base, justamente porque as crianças elas estão iniciando ou ainda nos primeiros passos da base, ou ela vai se preocupar com a parte estratégica, que é troca de lugar, vai daqui, vai para lá, onde que eu tenho que ir, ou ela vai se preocupar em controlar a bola. Dificilmente você vai ter com sucesso as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí o que a gente acaba vendo em projetos, em equipes, que acabam, os professores acabam tentando aplicar conceitos mais complexos, são basicamente dois tipos de atleta. Aquele atleta que controla bem a bola, ou que está, né, que tá trabalhando ali no controle de bola, mas que estrategicamente não vai, é lógico, tá gastando energia para controlar a bola. Ou o atleta que sabe exatamente onde tem que estar e tal, e não consegue controlar a bola. Porque eu tô tão preocupado em Exatamente. atender as demandas estratégicas do jogo, que aí a bola vem, bate na minha cabeça, ou, né, vai do meu lado ali, eu não consegui prestar atenção. Mas Então, aí é o lance, né? Você está numa categoria inicial, você tem esses dois atletas. Eu fico com o que controla a bola. Porque naturalmente ele vai aprender a parte estratégica, como é o que vocês já falam aqui, eu assisti os episódios. Como ele vai aprender? Jogando. Cara, ele jogando. vai aprender jogando. Se a gente não atrapalhar, se a gente não ficar falando faz isso, faz aquilo o tempo inteiro, ele vai aprender sozinho. Sozinho. Espetacular. Quantas vezes, cara, a gente fala, né, das gerações. Lá em Mauá, eu trabalhava lá, cara, era muito legal, né? Foi uma escola maravilhosa lá. Inclusive, aproveito para agradecer o Oswaldo aqui, com certeza ele vai assistir a gente. Cara, a gente tinha lá, eu tava treinando, no começo eu ficava meio bravo, eu ficava puto, só que depois eu entendi, era uma cultura deles e depois eu amava aquilo. Eu tava dando treino, aí tinha uma trave de um lado, né, uma quadra de futsal que a gente joga vôlei. Os moleques viravam, tava dando treino pro sub-15. O sub-14 estava de um lado da quadra com a trave virada, jogando vôlei na trave, e do outro lado o sub-17. No começo eu me incomodava porque era um barulho do caramba, uma bagunça, né, cara? Eu dando treino, bola do lado. Mas depois, cara, aquilo ali eles aprendiam ali, não precisava nem dar treino, um monte de coisa, eles aprendiam ali, cara, jogando na trave, brincando. Muito. Eles Total. tinham as regras deles, então os maiores jogavam, não pode saltar. Porque, cara, a trave é baixa, os moleques sub-17 são grandes pra caramba, eles jogavam sem salto às vezes jogavam só de toque. Mas, cara, ali eles estavam. No começo eu ficava bravo, depois eu entendi a dinâmica da parada, entendeu? Aquilo ali é maravilhoso. Por isso que eu falo, às vezes, se a gente não atrapalhar, ali o cara que tem controle está aprendendo a parte estratégica, está treinando o controle, está aprendendo, é onde ele não tem medo de errar, ele vai brincar. Se eu virar de costas, fazer igual o Engapé e der um tapa assim, eu errar, o Dodô não vai encher o saco, então aqui eu vou fazer, tá tudo certo. Né? Então, assim, Exatamente. por isso que eu As falo, às vezes maravilhas a do gente mini não vôlei, enche né, muito o cara? saco, né? A gente fica batendo, É, não faz isso, a gente É uma, restringe. é uma junção do mini vôlei com a cultura com a cultura da pelada, né? cultura da pelada, né? A cultura E por isso que eu falo, eu do nunca voleibol mais de vi ninguém em rua, né? lugar nenhum fazer isso, cara. Eu só vi isso em Mauá. Dos Muito lugares bom. que eu trabalhei, eu só vi isso em Mauá, cara. Você fala, é a cultura local e, cara, é legal pra caramba. Eu E tento do estimular ponto. isso no adulto menos, mas na base, eu chegava, eu via o Anderson no masculino faz muito, cara. Ele chegava mais cedo, pegava um moleque, vem cá. Ah, só a linha dos três, da 4 para 4, domina e bate de segunda. Depois ele fazia da 2 para 2. Todo dia ele pegava alguém. Cara, e no masculino você vê que os caras faziam isso. Eles chegavam mais cedo e ficavam brincando de vários jogos diferentes. O feminino, elas chegavam mais cedo e ficavam sentadas. Aí, nesse meu retorno pro feminino, todo dia eu pegava uma, vem cá, você não vai ganhar de mim. Ficava instigando ali, vamos brincar assim, vamos brincar assim. Para ver se elas começam, cara, esse brincar é impressionante, né, cara? Espetacular, É onde elas espetacular. ganham muito. É mais Brincar importante é do que mais sério do que se imagina. cara, é mais importante do que um treino, às vezes, entendeu? É. E o lado professor, né? O lado da paixão, o amor pelo esporte. Esses moleques que jogavam em cima da trave, cara, a gente destrói o amor dos moleques pelo esporte ao ficar, né, bravo ou impedindo essas coisas de acontecerem, né? Lógico que tudo tem sua hora e seu lugar, mas, Sim, poxa, que sim. legal que eles estão
em Sim, contato com a bola, né? Então, em sim, contato com a bola, jogando esporte, que eles poderiam estar lá brincando de futebol, que não é um problema nenhum. Mas os caras exatamente. deram um jeito de adaptar o espaço que eles tinham para Sim. jogar vôlei. Olha que coisa Pra maravilhosa. praticar mais, para brincar mais, exatamente. Uhum. Poxa, e Dodô, isso que a gente conversa hoje, o Dodô de 2024, experiente, o que é diferente metodologicamente falando, ou mesmo em termos de visão de jogo, do Dodô hoje e o Dodô quando começou a trabalhar com o esporte? O que mudou? Se teve alguma coisa que mudou, o que mudou? O que você pode destacar para a gente que você acha que foram as maiores Isso, mudanças? mudou muito, e tenho certeza que se a gente conversar daqui 2 anos, já mudou muito de novo. E eu acho que esse é o melhor das coisas, né, cara? É continuar olhando para trás, sentindo vergonha de algumas coisas, cara, como eu fiz cagada, eu brinco, Mauá, cara. Eu falo com muito Tira. carinho, porque foi um laboratório para mim, cara. Eu me sinto satisfeito de não ter matado ninguém lá, porque, cara, é sério, a gente sai da faculdade cheio de verdade, né, cara? Não, porque eu aprendi, eu sei como é que faz, e chega, e às vezes quer reproduzir algumas coisas de quando a gente era atleta. Não, eu vou fazer. Cara, Que, eu aliás, fiz, é a via mais comum, né? eu fiz muita loucura, cara. Eu não vou falar que eu fiz muita loucura, eu fiz muita cagada, mas assim, a grosso modo, o que mudou bastante, assim, eu tinha, eu aprendi assim, eu tinha uma linha muito tecnicista, né, cara, de um treinamento mais analítico e reproduzi isso até pouco tempo atrás, né? Até, sei lá, 2015, 16, 17 ainda ia muito por essa linha. E isso mudou muito, né? E não sei se eu vou voltar daqui a um tempo, mas eu acho até por acompanhar as gerações, né? X, Y. Antigamente você mudava por década. Agora, a cada um ano, a cada 6 meses, as gerações, por muito acesso à informação, elas mudam mais rápido. Então, a gente tem que se adaptar mais constantemente. Mas o que mudou muito, tecnicamente falando, era isso. Eu tinha um treinamento mais tecnicista e eu tenho tentado melhorar. É difícil se desvincular disso. Eu falo sem É mesmo. vergonha nenhuma. É difícil porque foi o que funcionou aquele papo. Eu sempre fiz isso e deu certo. Realmente, sempre deu certo. Agora, só que agora eu vejo não é que não dá mais certo, mas tem uma resposta muito diferente dessas gerações atuais, principalmente na base. Né? Um Hum. treinamento extremamente tecnicista e isolado. Treinar isoladamente os fundamentos. Eu vejo que isso hoje eu tive que aprender a trabalhar diferente porque eu estava tendo dificuldade em obter os resultados que eu queria. E taticamente, né, eu gostava de me definir. Não, os meus times vão jogar assim. Hoje, o meu time eu vou descobrir como vai jogar, cara, de acordo com o meu time. Eu não gosto de ter uma. Hum. Taticamente, eu não gosto de ter uma linha de, eu só faço isso. Não. O que eu tenho primeiro de característica técnica dos meus jogadores? O que eles me dão de resposta? Eles me dão essas possibilidades? Beleza. E aí a outra parte. Agora eu vou jogar contra o time do Peter. O que eu preciso taticamente para dificultar? Agora eu vou jogar contra o Feijão. Então, taticamente, eu tento não ter padrão, cara. Eu tento não ter padrão tático. Claro que uma coisa ou outra você vai deixar meio estabelecida, mas eu tento não ter muitos padrões táticos. E E o seu padrão é se adaptar à tua equipe e aos adversários, né? Você muda o seu perfeito. trabalho baseado naquilo Exatamente. que a tua equipe te entrega. E, cara, Exatamente. e essa questão que você falou da parte técnica, eu acho que nós estamos passando por uma mudança no esporte como um todo, né? De metodologias, e a ciência do esporte é uma ciência relativamente nova, né? A gente não tem, em termos, né, de esportes coletivos, a gente deve ter o quê? Uns 60 anos, 70 anos de estudos bem avançados nessa questão. Mas o que muda muito, não muda, mas o grande desafio que eu acho que para nós brasileiros ainda é um desafio que talvez para os professores brasileiros seja maior do que para professores de outros países, é que a nossa escola brasileira, ela nasceu muito técnica. Ela se destacou por ser Eu uma ia falar escola que isso. treina demais e dá Sim. muito Muitas valor, repetições. muitas repetições a aspectos técnicos, né? E não estou dizendo que está errado, mas existem outras maneiras de se fazer a coisa acontecer e talvez, com base no que a ciência tem mostrado para a gente ultimamente, talvez maneiras até mais eficientes e, por que não dizer, mais sedutoras
principalmente para Sim, as crianças, né? sim, E é sim. muito legal ouvir você falar isso, mas eu compartilho com você 200% dessa dificuldade da gente, né, migrar de uma Total, total. metodologia que consagrou a Sim. nossa, faz parte da nossa história, vamos dizer assim, né? Tá no nosso Eu vou te dar DNA, um né? exemplo prático, assim, de duas coisas que você falou agora e me veio na cabeça. Primeiro, a gente acompanhar as gerações. Cara, como era fazer voleibol na base? Então, vamos falar pô, na base raiz, ali, pré-mirim, iniciação. Como é que era fazer voleibol há 20 anos atrás, 25 anos atrás, em que a gente tinha, aqui no Brasil, a escola tinha o esporte competitivo solidificado, as crianças brincavam, né, mais na rua, no prédio, e procuravam esporte. Como é fazer base hoje, em que a gente tem que buscar, e o que você falou, cativar a criança. Se você chegar Exato. lá e o treino for chato, ela não volta nunca mais, cara, porque ela tem um monte de outras coisas legais para fazer em casa. Que é, seja, e não estou criticando, ficar no computador, assistir série, é legal. É legal. Para quem gosta de jogar videogame, é legal. Para quem gosta de assistir série, é legal. E se a gente não seduzir, você falou, se a gente não tornar esse ambiente gostoso para a criança no primeiro momento, cara, se a gente, e jogar voleibol é difícil. Se a gente levar a criança para a primeira aula, faz manchete, só manchete, só manchete, só manchete. Fica Cara, a com o gente fez, calo no antebraço, né? a Dói gente o fez antebraço. um congresso que o Feijão, inclusive, palestrou lá, o Internacional lá de Minas, que você palestrou, Feijão. Sim. O Spike Ball lá, o italiano falou, cara, aquilo lá, Espetacular, eu cara. me senti um Espetacular. idiota. E pensa, cara, como eu nunca pensei nisso. O cara falou, É. cara, a gente adaptou uma quadra maior, um jogo diferente, a gente ensina a atacar. Porque o tesão do voleibol é atacar, cara, inicialmente. Você quer. Quem chega e fala, não, até tem, mas assim, eu quero ser líbero, eu quero ficar tomando porrada. Não, eu quero dar porrada. Igual no futebol, quem Quem, quer ser goleiro? Não é quer ser centroavante, ele quer fazer gol. quem que Aqui a vai gente quer chegar na fazer aula de ponto. basquete? Vamos aprender a passar. Fazer É, passe de cara, o peito, Exatamente. cara quer passe. arremessar. O cara quer Quer fazer arremessar. Então, assim, cesta. Sexta. a gente tem Exato. que ativar. E a outra coisa que você falou da gente reproduzir, eu vivenciei isso no masculino, tem mais do que no feminino. Primeiro aquele lance, a gente tem que treinar muito. Não, eu tentei na base, assim, cara, a gente tem que treinar muito em tempo, a gente tem que treinar em qualidade. Se a gente, o jogo não vai durar mais 3 horas como durava antigamente. Se a gente jogar bem, o jogo vai durar 1 hora e meia. Então a gente não precisa ficar treinando 2 horas e meia todo dia. E aí tinha esse cultural dos meninos. Acabava o treino, treinamos passe. Acabou, fizemos um treino geral, mas com ênfase no side-out, no passe, no processo ali. Acabava o treino, posso passar mais 10 bolas? Não. Você fez o treino inteiro para fazer isso. Você fez o treino na meia boca e agora você quer fazer mais 10 bolas? Não vai fazer, cara. Você teve o treino inteiro para fazer isso, você não vai mais fazer. Treinamos o segundo sistema ali com ênfase no bloqueio. Acabou o treino, o central vinha, posso bloquear? Por quê? Porque isso. Cara, você teve a oportunidade de fazer no treino e não fez, você não vai fazer. Não, porque faltou alguma coisa específica. Beleza, vamos fazer mais 10 bolinhas ali. Mas tem muito essa cultura ainda. Eu tenho que fazer Sim. mais. Eu tenho que É. fazer mais. Não, cara, você tem que fazer menos e melhor. Você tem que A treinar gente, oportunidade. a gente Uau. gravou com o Gordo uns meses atrás e ele falou essa cultura do quanto mais melhor, a gente tem que mudar isso aí, com certeza. Claro, tem que treinar pra caramba, óbvio, né? Sim, Mas ele falou quanto melhor, melhor. Não sim. quanto mais, melhor. Não quanto mais melhor, quanto melhor, melhor. E, porra, eu concordo 200% com isso, cara. Muito bom. E a Cara, gente tem outras ferramentas hoje, né, cara, não estou falando de programa de data vôlei, mas de estatística, de a gente mostrar para o atleta, cara, o objetivo. Eu gosto muito de treino por objetivo. Cara, o Uhum. objetivo é o que você vai fazer no jogo. Você não vai lá jogar 5 sets, você vai É, preparado. Mas se você cumprir o objetivo de ser melhor que o adversário em 3 sets, acabou o jogo. Se boa. você vem para um treinamento e cumpre o seu objetivo, acabou o treino. O treino pode durar 40 minutos, pode durar 1 hora, pode durar 2 horas, mas exato. objetivo, né? Muito Perfeito. bom, muito bom. Dodô, como é que você estuda, cara? Onde são as suas referências para melhorar? Você disse que daqui 2 anos o Dodô vai ser diferente, né? Então, lógico que a gente estuda o nosso time, a gente estuda o adversário, mas vai além disso, né? A gente acabou de falar aqui que o masculino vem se aproximando do feminino, e eu lembro que eu vou dar um exemplo. Há algum tempo, aquelas bolas altas fora de sistema de passes quebrado, era levantado lá na puta que pariu, lá perto da antena, né? E o Sim. atacante quase saía da quadra para fazer aquela aproximação. E agora a gente tem visto essas bolas 8 mais para metros. dentro da quadra, ali nos 7 metros mais ou menos, né? O atacante vindo para dentro da quadra.
E, poxa, a gente precisou aprender isso de alguma forma. Como que você estuda? Quais são as suas fontes de estudo? Onde que você vai buscar conhecimento? Eu ri a hora que você começou a falar, porque o Feijão brincou e de verdade, cara, pode ser uma brincadeira. A gente tem um grupo que chama Boteco do Vôlei, começou na pandemia. Começamos a se ver, vamos tomar uma cerveja e bater papo, porque não dava pra sair de casa. Cara, o negócio começou a ficar sério. Vamos falar sobre vôlei. E é claro que tem os estudos, assistir voleibol na TV, consumo voleibol, né, cara? Hoje é muito fácil, Volley World, você tem para Uhum. consumir voleibol. Mas, cara, o tete a tete, bater papo, conversar, networking, acho que é o que hoje eu tenho uma rede de pessoas próximas ali que me. Cara, e eu gosto disso. Eu consegui construir uma rede de diversos treinadores diferentes que eu consigo, cara, cada um com o seu jeito. Eu quero um lado mais humano da coisa. O Edu tá aqui do meu lado. Eu quero isso, eu tenho esse cara. Então, e a seleção me trouxe isso agora, cara. Eu gosto de renovar isso constantemente, entendeu? Então, por sorte, eu tive um pouco dessa oportunidade, porque no SESI as comissões técnicas de adulto acabaram trocando, eu sempre tive envolvido ali de alguma maneira, eu consegui conhecer muita gente e absorver. Aí, pô, você vai para a seleção paulista, você conhece outros técnicos e aumenta seu leque. Fui para a seleção agora, pô, o Vagão, o Guilherme do Fluminense, é um cara que esse ano fiquei mais próximo dele, porra, me agregou muito a Mirtz, trabalha com base no Corinthians. Então, cara, eu vou ampliando e eu consigo manter essa rede. Isso é o que mais me agrega hoje, é essa rede de amigos aí, né, treinadores que a gente troca ideia e mesmo no, cara, num telefonema inocente, numa troca de mensagem, o Júnior do Pinheiros é um cara que a gente tem conversado bastante assim pelo WhatsApp, cara, você manda uma mensagem, é uma coisinha boba, te dá um insight às vezes gigantesco. Cara, Isso é eu valiosíssimo. gosto muito de ler, eu fuço mesmo, o Fabião fala, fuçador, né? Eu gosto de fuçar, mas eu concordo com você. Para mim, o meu preferido, o meu meio preferido de estudar é de verdade conversar com as pessoas e ouvir o E que sabe por elas que eu vou conversar? falam. Porque às vezes assim, e esse buscar, é claro que eu leio, a gente busca. Felizmente aqui no Brasil a gente não tem muito essa cultura, tem mudado, mas tem poucos artigos publicados aqui. Você vai ver até em Portugal, até não, mas assim, o voleibol de Portugal não é melhor do que o nosso, não é, né, culturalmente. Mas, cara, o que eles publicam de artigos, você vai procurar artigo Muito. científico em Portugal, tem uma porrada de artigo. Então, assim, Verdade. e às vezes, cara, numa conversa o cara te desperta uma coisa, putz, vou procurar sobre isso, vou pesquisar sobre isso, sabe? Por isso que eu falo, às vezes uma Isso. mensagenzinha boba me dá um insight gigantesco para eu buscar Cara, alguma coisa e diferente. esse é sempre, e eu vou aproveitar a sua deixa, você levantou uma bola perfeita aqui para mim. Vou pedir para os professores, principalmente para os técnicos mais experientes, isso é um apelo que eu particularmente fiz isso recentemente. Escrevam, cara, escrevam, que seja Sim. um blog, que seja no teu site, mas escreve, deixa registrado, porque vai alcançar alguém que está precisando aquela mensagem. E a gente, nós já passamos, eu aqui eu vou correr o risco de aumentar a quantidade de haters que eu tenho. Mas nós Total de zero. já passou da hora de nós técnicos brasileiros compartilharmos os conhecimentos que nós temos, as metodologias que a gente utiliza. Já passou da hora da gente fazer disso um hábito, porque tem outros países que estão fazendo. É, A Tem outros países Argentina que é um estão desses fazendo. países. Olha o Por voleibol exemplo, argentino hoje. E você, eu exatamente. falo porque você conversa com os treinadores argentinos. Primeiro, tem alguns congressos deles, mas eles falam até isso, essa cultura, a cultura do bar, né? De a gente se Exatamente. reúne para uhum. conversar e falar, e aqui a gente ainda sente um pouco, às vezes, um pouco de receio, né, da galera de falar, às É, vezes até por vergonha. Eu já passei por isso, pô. Quando você é mais novo ali, isso que eu falo, Hum. hoje eu dou risada das cagadas que eu fazia. Porque às vezes você é mais novo, você tem medo de falar, putz, o que vão achar? Será que eu estou no caminho certo? A gente fica meio uhum. receoso de falar o que faz. Ou fica com Isso medo de perguntar, né? E aí coisa vai de soar que não perguntar. sabe. Eu não Exatamente. quero parecer que eu não sei, pô, eu tô perguntando para Ó, outra pessoa. Exatamente. a gente falou de Muito bom. Portugal, a gente falou de Portugal aqui. Queria mandar um abraço aí pro nosso amigo de Boteco do Vôlei, Dema, que tá lá em Grande Portugal, o grande Dema. Dema, o É. maior celebridade de Caraguatatuba. É, e, cara, a gente concorda tanto com essa sua fala de conversar com amigos para aprender que a gente começou um podcast justamente para isso.
Eu O espero. objetivo, E, o objetivo Nosso primeiro. objetivo primário é esse, e cara. olha que Sério mesmo. legal, quantas pessoas diferentes vocês trouxeram. Pô, o último eles trouxeram o GG para falar, cara, gestão de carreira, trouxeram a Nath para falar Exatamente. de base, um cara do adulto, um cara do. E é exatamente isso. Espetacular. Porque às vezes que é isso que eu falei, a gente sai da faculdade com muita ânsia, e ao mesmo tempo, quando a gente vê os dinossauros do vôlei, a gente acha que não, a gente não chega nesses caras. Todo mundo tem alguma coisa para ensinar, cara. Todo Todo mundo mundo. tem alguma coisa para ensinar. Sempre tem. Perfeito. Então, Perfeito. Sensacional. Porra, Dodô, esse é o caminho. e você com essa mentalidade chegou na seleção brasileira, cara. Vamos falar um pouquinho dessa sua experiência aí com a nossa seleção brasileira sub-21. Como que surgiu essa oportunidade, cara? Que espetacular. Esse é um capítulo especial aí da minha vida. Cara, era um dos grandes objetivos, assim, eu sempre falo isso, não que eu não goste de trabalhar no adulto, mas eu tenho uma paixão diferente pela base, e um dos meus objetivos, quando eu comecei, era trabalhar, era chegar na seleção, não era chegar no adulto, era chegar na seleção. O adulto apareceu primeiro para mim e quando eu menos esperava, já minha hora passou, a seleção não vai aparecer mais. Com 41 anos no ano passado, ela aconteceu, cara, numa ligação do Vagão. Na verdade, vamos do começo, vai. O Vagão me ligou ano passado e, Dodô, cara, como é que você tá? Vi que você voltou pro feminino. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tem uma possibilidade aqui, queria saber se você tem interesse. Eu estou procurando um assistente, o Guilherme, né, era o assistente do Vagão, ele assumiu a sub-19. Estou procurando um assistente e queria ver se você tem interesse. Primeiro é só isso, porque eu preciso ver aqui internamente, conversar com o Zé Roberto, e depois eu volto a te falar, mas você tem interesse? Quem fala que não, né? Pô, claro, Vagão. Poxa, eu pago a minha passagem para ir daqui para aí. Exatamente. Ele foi falar de dinheiro, eu falei, Vagão, não precisa falar de grana, cara. Eu tenho interesse, dinheiro é o de menos. Cara. Eu não tenho, não quero saber disso, eu tenho interesse. E aí, depois de um tempo, ele me retornou e falou, cara, aqui tá tudo certo, só dependemos de você, né? Dependemos de você, da sua liberação no SESI, mas aqui tá tudo certo. Conversei com o Zé, o teu nome tá aprovado aqui dentro. E aí eu conversei no SESI e deu tudo certo. Mas antes disso, cara, e isso foi engraçado, eu nunca tive uma ligação com o Vagão. Nunca trabalhamos juntos, né? A gente se conhecia de oi, tchau, porque um período a filha dele jogou no SESI, mas nem foi minha atleta. Eu era técnico do Sub-21, ela jogou no Sub-15. E aí ele ia lá, às vezes vê jogo, tava lá, oi, tchau, conversamos. Uma vez ele assistiu um torneio início em que eu dirigi, e aí ele era técnico da seleção, e ele começou a me ligar para perguntar de atleta. Normal, que faz com vários treinadores, né? Tem Total. atleta para indicar? Não tem. Esse era o nosso contato, cara. Mas aí ele me chamou ali. A gente começou a criar essa relação de conversar sobre atletas. Quando eu fui para o masculino, ele me ligou de novo assim: Ô Dodô, foi para o masculino? Não quer mais saber de feminino? O que aconteceu? Eu falei, não, Vagão. Questão familiar, cara. Para você voltar para casa, a opção foi no masculino e no SESI. Né, eu amo trabalhar no SESI, me identifico com a instituição. Eu voltei, mas não, cara, não é que eu não gosto do feminino, nada disso. Então, ele sempre ligava assim, mas a gente nunca teve uma relação próxima de sentar, conversar. Mas tinha ali o respeito e ele me contou depois, né? Eu pergunto, pô, mas por que você me chamou, cara? Você tinha um monte de opção, você nem me conhece. Eu, não, você acha que eu não te conheço. É aquilo que a gente fala, né? A gente está sempre sendo observado. A gente acha que ninguém está vendo o que a gente faz, mas ele falou isso. A gente está sempre sendo observado. Sempre observei o teu trabalho, conversei com algumas pessoas antes de te ligar efetivamente, mas, né, perguntando sobre o teu caráter, sobre... E conversou com algumas pessoas, então assim, mas a gente sempre acha que não está sendo observado, e aí surgiu essa oportunidade maravilhosa, cara. A seleção tem sido muito bom aí para mim também. Aprendi, né? Isso que eu falei, ampliei um pouco mais o meu leque, conheci outras pessoas que têm agregado bastante aí para mim, tem sido muito legal. Espetacular. E qual que é a sua função na seleção brasileira? Eu sou assistente, foi até engraçado nessa parte. Ano passado o Vagão me ligou e falou: Dodô, mas é o seguinte, na base é como se fosse o ciclo olímpico, eles trabalham com ciclos de 2 anos, então é sul-americano e mundial. Todo ano, um ano tem sul-americano, um ano tem mundial. O ano passado era ano de mundial. Aí ele falou: Dodô, você vai ser o assistente, só que é o seguinte, você vai ser assistente nos treinamentos, geralmente tem excursão para a Europa, né, fazer missões, você vai nessa excursão, mas você não vai para o mundial. Que eu tenho um combinado com o Guilherme é o meu assistente para a gente fechar o ciclo dele. Então ele vai ser o Boa. técnico da Sub-19, o Gui é o treinador do
do Fluminense, né, do adulto, e Sim. o ano passado assumiu o Sub-19 na feminina. Ele falou, mas aí o Gui vai para o Mundial dele e depois vai para o Mundial Sub-21. Então você não vai viajar, mas você quer, Vagão, se for para pegar a bola, eu vou, cara. E eu sempre, nas vezes que a gente conversava, falava, Vagão, posso pegar a bola aí alguma vez? Algum treino? Quando puder, me avisa. Eu falei, cara, para mim, zero problemas. E acabou que o ano passado eu acabei indo para o Mundial. Surgiu a possibilidade, Vagão, cara, você quer ir? Talvez você não fique no banco, mas, Vagão, claro que eu vou, cara, vou para ajudar. Acabei ajudando um pouco, né? Entendo do data vôlei, sei mexer no programa, acabei ajudando um pouco o Thiago ficava no ginásio digitando os jogos o dia inteiro, eu fazia os vídeos, acabei ajudando um pouco nessa parte. E esse ano eu fui como primeiro assistente efetivamente ali. O Guilherme ainda está envolvido, a gente é muito legal, trabalha de maneira muito integrada o Sub-19 e o Sub-21 ali, o Sub-17 é mais recente e muito integrado, então o Guilherme é o técnico da 19, mas continua com a gente, então, cara, nós somos assistentes, entendeu? Mas esse ano o Guilherme acabou, ele ia para a competição também, por demanda de calendário, ele não conseguiu participar do Sul-Americano, mas eu sou o assistente. O Vagão ficou muito tempo nas Olimpíadas, né, no adulto, envolvido no adulto, e eu tocava os treinos, eu, o Guilherme e a Mirtz, a gente tocava os treinamentos juntos ali, os 3 assistentes, então a gente trabalha de maneira bem integrada. Mas lá eu sou o assistente do Vagão. E, cara, Espetáculo, muito veja, bom. veja mais esse insight que o Dodô traz pra gente, você que está nos ouvindo, nos assistindo, é fazer o que precisa ser feito, né? Mesmo na seleção nacional, você está disponível a fazer o que o projeto pede que seja feito, né? E isso acaba abrindo portas. Às vezes aqui a gente no ginásio a gente tá tendo, sei lá, ginásio aberto, né? Um treino aberto para quem quiser. E aí tem os técnicos que são mais novos, que estão no comando ali, estão dando treino e tal. E às vezes eu tô andando pela quadra pegando bola. Tô lá, tô pegando bola, cara. Literalmente pegando bola. E aí chega a pai perguntar de menina, e aí faz alguma pergunta e tal. E aí quando fala assim, o que você faz? Né? Sou diretor do clube. Aí tu pensa assim, oi? Pegando bola, o Tô diretor lá, tá tá pegando bola, tá pegando bola. Vai atacar uma bola, entra uma bola, o professor precisa ir ao banheiro, então, o que que precisa? Né? Exatamente. E aí esse é o trabalho que as pessoas não vê que você faz. Então, você na seleção, cara, eu vou para pegar bola. O que que precisa ser feito? Então, Sim. isso é uma coisa que às vezes, eu tenho percebido muito isso, principalmente aqui, isso eu não sei se é uma questão cultural. Nós temos muitos professores mais jovens, recém-formados, em início de carreira, que a gente já pensa em eu vou ser o técnico principal, porque senão eu não vou. Eu Né? estava conversando isso com a Mirtz, cara. A Mirtz é técnica do Corinthians, né? Pessoa espetacular, um beijão para ela, inclusive. E ela é coordenadora lá também. E o papo foi esse. Ela está falando, né? Ela trabalha com técnicos mais jovens e falando, às vezes, quando ela precisa recrutar um treinador, sobre isso. Cara, a categoria mais velha dela é o sub-17. Ela falou: o treinador quer chegar no sub-17, não quer chegar na escolinha e Hum. trabalhar. Meu O amigo. cor Por isso. cultural tem se repetido por aqui também, viu? Fogo. Por isso que eu falo, tem um cara que escreve sobre liderança aí, que escreveu um material que dos 8 pilares da liderança, não sei se vocês já viram, e ele fala que o primeiro pilar é o pilar de servir. E vocês são provas vivas que vocês fazem isso com maestria. É um Muito bom. material meia boca aí, é Mais ou um menos. cara meio. Galera, é o curso do feijão de liderança que ele tá querendo, sendo muito singelo ali na fala dele, mas você precisa, professor, precisa entrar em contato com esse conteúdo sobre liderança que é espetacular. Fiz o jabá aqui. Boa. Os 8 pilares da liderança por César Feijão Benatti. Ô, Dodô, como que você vê a base brasileira hoje? A gente está no caminho certo? Cara, eu vejo primeiro assim, falando numa esfera menor, né, dos clubes, antes de falar de seleção, nos clubes, da minha realidade. Primeiro, assim, o Brasil é um país muito grande, é um país com outras prioridades além do esporte, né, até Sem dúvida. a nossa carência de informação, de estudo, de tudo, a nossa questão cultural. O esporte, infelizmente, não é uma prioridade aqui. Então, mas assim, falando da nossa esfera em São Paulo, por exemplo, que a gente acompanha, né, Feijão, acompanha o Peter também,
o CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, deu um boom no nosso mercado aqui. Não sei se vocês acompanham aí. Sim. Cara, o clube que se filia, ele tem direito a alguns benefícios. E aí, para se filiar ao CBC, você tem que jogar o campeonato da federação. Então, aqui no nosso âmbito, aqui em São Paulo, isso tem sido muito produtivo, porque o número de equipes no campeonato da federação aumentou muito. Aumentou Olha que muito, muito, interessante. muito. Então, Por eu causa do vejo CBC, não por causa da federação. por conta do CBC. O Olha lá, CBC, a gente colaborou quem para tá esse vendo pelo processo. O YouTube tá CBC vendo. colaborou. Tem muitos motivos, né? A gente sabe bem. Calma, Feijão. Aqui O tem feijão uma nem piada ficou interna vermelho, aqui. galera. O Tem uma feijão nem piada ficou interna vermelho. aqui que a gente fala às vezes da Federação Paulista lá no Boteco do Vôlei, mas não vamos Mas entrar assim, nesse assunto. mas às vezes, por isso que a gente tem que. Tem muita coisa, né, cara? O esporte, às vezes, ele tem um viés político que é ruim, mas enfim. Claro, lógico, Por sem isso que dúvida. eu tento me apegar sempre ao lado positivo. Cara, tá dentro, vamos crescer? Espetacular. Tá Boa, boa. bom, Isso vamos aí. embora, entendeu? Vamos fazer a parada crescer, isso é o mais importante. E de repente, Dodô, às vezes, entrando, surfando uma onda aqui, cara, todo mundo, as coisas mudam, entendeu? Às exatamente. vezes não é o Exatamente. caminho correto, mas por isso que a gente tem, quando tem uma ação positiva, seja ela qual seja, a gente tem que se aproveitar, Sem abraçar dúvida, sem dúvida. e Não, vem, com cara, certeza. vamos embora. Muito Vai bom. ser bom, vamos embora, vamos fazer. Dodô, para Entendeu? quem tá fora de São Paulo e não tá muito por dentro, você consegue aí puxar pela tua memória esses números, mais ou menos, como que eles Cara, mudaram? eu vou te falar assim, ó, eu tenho na minha memória, de 2008, 2009, quando eu trabalhava no masculino, pré-mirim e mirim, que eu era o técnico dessas categorias na época, tinham 3 times. 3. Cara, você jogar um campeonato em São Paulo, Um campeonato que é o estadual, um campeonato estadual, a estadual. cidade, cara, o estado, a cidade mais rica do país, né, cara? Com 3 times. Porra, hoje eu sei que o masculino tem 7, 8, 9, 10. Tá nessa margem. Pô, Hum, o feminino, cara, tem sub-15. Eu não lembro, porque nessa época de 2008, 2009, eu não estava no feminino, mas eu lembro de 2013, 14, quando eu comecei a acompanhar, tinham 5, 6 times. Hoje tem 25 times. que Então, assim, maravilha. deu um boom enorme. O formato do campeonato ainda não está o ideal, o nível técnico, que é onde eu queria chegar, ainda não é o ideal, mas assim, a gente parte do número de jogadoras, né, do número de praticantes. Se a Precisa gente ter o tem mais número, né? praticantes, um número maior, obviamente, daqui a um tempo a gente vai conseguir jogadoras com mais qualidade, com perfil físico melhor, né? Porque Hum. acontece muito. A gente tem pouco jogador, quem joga? Qualquer um. E E, não e que não nós tenha aqui, jogar e qualquer nós um. aqui nos Estados Unidos somos testemunhas que da quantidade você consegue chegar Exatamente. na qualidade. E Exatamente. assim, a gente ganha muito na quantidade de várias maneiras, e vocês são testemunhas disso do lance cultural. Vai ser todo mundo jogador ou jogadora? Claro que Não. não. Mas, cara, vai sair um médico que vai querer trabalhar com esporte, vai sair um empresário que vai bancar o esporte logo logo. Então, cara, a gente ganha em várias esferas. E eu vejo um Boa. futuro interessante nesse sentido. Estou falando de Hum. São Paulo porque eu não vou falar do Brasil, do voleibol do Brasil, porque eu não conheço todas as realidades. Mas assim, eu estou falando de São Paulo porque eu acho que é uma iniciativa que a médio e longo prazo, eu falo a médio, porque hoje o nosso pré-mirim com 25 equipes, daqui 5 anos, que para mim é curto prazo, 5 anos, curto, médio, cara, nós vamos ter, se tem 25 equipes com 14, 15 jogadoras, daqui a 5, 6 anos nós vamos ter muitos praticantes com condição de chegar no juvenil, que não é o que acontece hoje. Tá? Hum. Hoje, em nível técnico, as nossas equipes, o voleibol em São Paulo, vou falando da nossa realidade novamente, ele é muito abaixo. Tanto que, se você pegar no sub-19, sub-21 e excluir as jogadoras de outros estados em São Paulo, a gente não tem campeonato. O nosso campeonato sub-19, sub-21, ele não é paulista, ele é brasileiro, porque a gente traz atletas, e eu falo isso, eu estou no SESI e a gente faz isso aqui, tá? Eu não estou criticando, não. Eu não estou criticando. Mas a gente, porque a gente tem pouco jogador, pouco praticante em São Paulo. E não é que o trabalho é ruim, não. Nós temos bons É treinadores, uma herança de uma algum herança, uma exatamente. herança de um trabalho que foi pessimamente feito Então, pela exatamente. Federação Então, eu falo de Paulista. São Paulo, É, porque se os outros estados também conseguirem, você vê Minas, que eu também acompanho ali. Minas deu um boom nos últimos anos, cara. Tem a região ali do Vale do Aço que estava morta com voleibol, e hoje tem muito time jogando ali, entendeu? Então, se a gente conseguir seguir essas, né, todos os estados conseguirem
seguir nessa demanda, a gente consegue fortalecer o voleibol como um todo no país. Então, Uhum. mas eu vejo assim, eu vejo um futuro, respondendo agora, né? Não enrolando muito, mas eu vejo um futuro otimista, assim, cara, porque nós temos bons treinadores mais jovens que vêm com uma cultura diferente, eu acho isso importante, né? Temos treinadores mais experientes, mais velhos, temos treinadores mais jovens chegando com muita vontade, com novas metodologias também, e a gente precisa de praticante, não adianta a gente ter bons profissionais e não ter a mão de obra, que são os atletas, né? Então, É. eu acho que a gente Na, vai conseguir na bons semana resultados. passada, a gente conversou com o Marlon e no último episódio. E, cara, ele falou algumas coisas lá que eu falei assim: de quase 30 episódios que a gente tem, você é a 57ª pessoa que fala sobre isso. Todo mundo fala que não tem jeito, cara. Pra gente melhorar o esporte, a gente precisa dar acesso. Precisa Exatamente. proporcionar que as crianças entrem no esporte e fiquem. E isso é um esforço conjunto, né? As escolas, Exatamente. os clubes e as entidades que organizam o esporte, sejam as ligas, as federações, precisa ser um esforço conjunto. Não adianta uma instituição só fazer, precisa ser um esforço de Exatamente. todo mundo. Muito bom. É Não isso dá para aí. jogar na conta de alguém. E o CBC ele ajudou nesse sentido, porque aqui em São Paulo, pelo menos, não tinham mais clubes jogando praticamente. Tinha Pinheiros, o SESI não é clube, Bradesco, que acabou não era clube. Então, assim, os clubes estão voltando, os clubes. Então, o esporte ele ficava muito por conta de prefeituras, Hum, né? Ou parcerias. E aí, exatamente, você não dá para jogar na conta de um. Pô, traz o clube, continua a prefeitura, vem o Bradesco, que é um banco, vem o SESI, que é uma instituição, né, social, vem, cara, vem todo mundo. Quanto mais, melhor, né? É isso aí. E bom, e isso cai de novo na liderança que eu sempre falo aqui, que tem que ter pessoas que comandam instituições que têm esse poder de trazer mais times, né? Mais pessoas para praticar o esporte. E a gente tem esse exemplo positivo lá em Minas. De novo, eu sempre demonstro, sempre elogio a Federação Mineira, né, com o presidente Tomás, o Robinho, o Daniel, que faz um trabalho espetacular, e sou um crítico ferrenho da Federação Paulista que sempre fez um trabalho péssimo nesse sentido, mas não vamos entrar nesse assunto, senão eu vou ficar aqui umas 3 semanas falando disso. Vamos seguir, vamos pro o, ataque. Dodô, vou parafrasear o grande César Feijão Benatti. A gente podia ficar mais 792 horas trocando ideia. Ficou bom esse número hoje? Ficou bom, ficou bom. 792 horas falando de voleibol e de metodologia e, poxa, de acesso. Cara, isso é uma pinga para nós três. A gente é suspeito para falar. Verdade. Mas a gente precisa seguir. A gente agora chegou a hora da gente conhecer o Dodô mais pessoalmente aqui. Então a gente vai fazer aquela famosa já série de 11 perguntas e você responda aí como você quiser. Então, galera, se liga aí que é a hora do nosso quadro Ataque e Defesa. E aí, Dodô, preparado? Preparado. Vamos lá. Bora. Pergunta número 1. Conta pra gente um momento importante ou marcante na sua vida que influenciou quem você é hoje. Com certeza, a maioria dos pais devem ter falado isso, o nascimento da minha primeira, dos meus filhos de maneira geral, mas a primeira filha ali é um baque diferente, né? Que é a primeira vivência ali, e mudou na prática mesmo, cara. Eu lembro, 2000, minha filha nasceu em 2019, eu era técnico de sub-19 aqui em Bauru. Quando nós descobrimos que estávamos grávidos, minha esposa e eu, cara, eu comecei, você fica mais humano, isso não é ruim, né, cara? Assim, eu fui É. um técnico mais sanguíneo ali. E as meninas, nossa, Dodô, mas você tá muito calmo, você tá muito. Cara, porque te dá uma outra visão, né, cara? E a hora que eu descobri, e é uma coisa, é o que eu falo, eu não me envergonho de falar as coisas, cara, porque a gente aprende e eu me orgulho disso. Mas algumas coisas que, às vezes, como a gente tratava as atletas, e a gente vai ser duro em algum momento vai ser ríspido, mas aí quando você vai ser pai, você pensa, cara, e se alguém tratasse minha filha assim, meu filho assim? A gente pensa não só Total. como técnico, né? É diferente, passa a ser diferente e passa a ser muito melhor para tudo, assim. Cara, eu me tornei um treinador muito melhor depois que eu fui pai. Um ser humano muito melhor, então, consequentemente, um treinador melhor, né? Muito bom, muito bom. Ah, Me muito bom. relaciono completamente com isso. Dodô, segunda pergunta. Qual é ou quais são os seus livros preferidos ou livros de cabeceira? Cara, eu não tenho, ultimamente eu não tenho lido muito,
né, por demanda de correria ali, de não parar quieto, mas assim, eu tenho alguns, eu li na pandemia, o Empatia, de uma coleção da inteligência emocional, foi um livro muito legal, assim, ele fala sobre algumas perspectivas da empatia, né, não no sentido puro da palavra, mas ele fala sobre saber ouvir, tem uma perspectiva muito legal, foi um livro bacana. 11 Anéis, que é um clássico, né? Esse livro Espetacular. esse é de cabeceira, assim, é um livro para ler, acho que a cada 2 anos, ler de novo, porque é um livro maravilhoso. O meu tá por aqui também. O E meu tá eu, por aqui também. e eu comprei e ainda não comecei a ler, mas é o próximo aí que eu quero agora. Eu estou numa fase um pouco, agora eu acho que vai ser um pouco mais tranquila, de estar só no adulto, né? De ter uma rotina um pouco mais tranquila, e as viagens possibilitam um pouco mais a leitura. Nós estamos aqui em Bauru, tudo é viagem. Eu comprei o Carlos Ancelotti, que fala Liderança Tranquila. Vocês, Feijão fala muito sobre liderança. Opa, Eu pesquisei sobre aí esse já livro, comprei, mas ainda não comecei a ler. Mas é o cara que foi técnico do Cristiano Ronaldo, do Ibrahimovic, e eu pesquisei sobre esse livro e em breve conto como foi a Já leitura. depois é você um título conta. interessante, hein? Porra, Muito Me chamou interessante. muita atenção, exatamente, sobre o lado. já me Fala deixou sobre aguçado isso, aqui. né? Sobre o lance mais humano da liderança Boa, e eu tô show, ansioso. muito bom. Cara, muito bom. Dudu, você tem mentor ou mentores? E se você tiver, quem são? Cara, eu falo assim, eu sou um privilegiado. Eu vejo muita gente falar, pô, porque o nosso esporte, nossa modalidade, o esporte de maneira geral, até, né, ele é um ambiente meio inseguro, às vezes é um ambiente entre comissão técnica, de confiança, né? E às vezes você vê casos de cara falando, nego puxou o tapete. Eu sou muito privilegiado de ter trabalhado em comissões técnicas, cara, muito boas. Eu não vivenciei. Desafetos a gente tem, é normal. A gente tem alguém que você não se dá bem, que você não gosta. Mas, cara, eu trabalhei com comissões muito boas, de extrema confiança. Às vezes, cara, você nem fala mais, mas com relações de confiança muito boas. Eu tenho muita gente boa, mas assim, mentores, eu tenho um cara em especial que é muito especial para mim, que me agregou muito, que é o Lino, né? Um cara que a gente, não é um cara velho, né? Você pensa para o mentor, um cara muito mais velho. O Lino deve ser 2, 3 anos mais velho que eu, mas é um cara que num momento importante da minha vida ali que eu fiz a transição de base para adulto, é um cara que teve muita paciência para me mostrar muitas coisas. Ele e o Juba foram os caras, né, com quem eu trabalhei no adulto, o Lino e o Juba. Mas o Lino eu convivi mais próximo com ele por 10 anos, a gente trabalhou junto muito tempo depois disso, foi muito bom. Mas ele teve muita paciência para me mostrar o adulto, assim, sabe? Me mostrar a diferença de voleibol, de tratamento, de estudo, como estudar, né, mais o voleibol, as dinâmicas táticas do adulto ali. Ele foi muito paciente comigo e desde então, depois daquilo, a gente trabalhou muito junto, base adulto. A gente veio para o feminino. Quando eu voltei para o masculino, ele estava lá recentemente. Agora ele saiu, está no SADA. Mas é um cara que eu tenho um carinho especial assim. É um cara que sempre me traz reflexões importantes. Grande Lino, grande abraço aí pro Lino. Dodô, a próxima pergunta é: se você pudesse mudar uma coisa no mundo do esporte, o que que seria? O que a gente falou aqui, cara, acesso. Todo mundo tivesse acesso ao esporte. Eu não falo nem de esporte de competição. Eu sou apaixonado pelo esporte de competição, isso me move, eu amo a competição, mas acesso ao esporte em todas as vertentes, pelo que a gente falou, né? Do cara que vai virar empresário, pelos valores que o esporte traz. Então, que todo mundo tivesse acesso ao esporte com mais facilidade, que infelizmente a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, que isso não é uma realidade. E infelizmente, não quero ser pessimista, mas não é algo que vai ser mudado num curto prazo também, não. Verdade, verdade. E Não digo, por isso você, que eu não Mais falo, um. não falo nem só de investimento no esporte, não, cara. Acesso. Acesso ao esporte. Todo mundo poder vivenciar esporte de maneira geral. Não falo do vôlei, não. A galera brinca, né? Sua filha vai jogar vôlei? Cara, se ela não jogar vôlei, ela não vai almoçar. Se ela quiser almoçar e jantar, ela joga. Brincadeira. Mas, cara, se ela praticar qualquer esporte, entendeu? Putz, vejo isso. eu vou convidar quem está nos ouvindo, nos assistindo, vai na descrição do episódio, veja qual é o número do episódio. Esse é o número de convidados que a gente teve, menos um, que foi o primeiro.
E eu vou falar, Dodô é a 279ª pessoa que fala sobre acesso, sobre dar acesso Isso aí não fala. às pessoas. Ô, Dodô, você tem algum arrependimento, cara, na sua vida? E se tiver, qual que é o maior? O maior arrependimento? Não Não, tiver, não tem cara, problema também. não, eu não tenho arrependimento. Eu falei, a gente tem coisas que a gente olha para trás e fala, nossa, cara, como eu fiz isso. É, Mas não dá para arrepender porque é o processo, é o mesmo processo que os atletas passam de fazer cagada, de errar, e melhorar e aprender. E não falo nem só de aprender, porque eu falei, se a gente conversar daqui 2 anos, cara, vai ter muita coisa que vai ter mudado. Então, eu não me arrependo, mas assim, a gente muda, né, cara? Na verdade, eu me orgulho de continuar sempre olhando para trás, falando, cara, putz, como eu fiz cagada. Eu me orgulho disso, porque o dia que não, a gente não é dono da verdade, não existe verdade absoluta, então não me arrependo, não. Mas tem coisa que eu não me orgulho. Vou deixar claro também. Tem coisa que eu não faria de novo. Assim, e digo isso uhum. assim: esse lance com os atletas, o tratamento, sabe? Eu já fui muito. Eu acho que tem que ser duro em alguns momentos, sim, mas eu já fui mais duro do que precisava às vezes, principalmente lá no começo, e eu também não me orgulho disso, não. E você não Então, está sozinho, viu? Você não não está tá mesmo. sozinho. Isso, Eu também isso fiz muito isso no começo de carreira. talvez Também. seja um arrependimento, sim, mas eu falo, se eu não me arrependesse, talvez não tivesse mudado, entendeu? É Exato. um arrependimento, sim. Eu talvez deveria Mas não é ter. um aprendizado, né, cara? Você vai Mas é aquilo que eu aprendendo ao falo, longo do é o tempo. lance de reproduzir. Era assim que a gente era tratado, entendeu? É Exato, Por verdade. isso que é o exato. lance Sem dúvida. de se perguntar o tempo inteiro. E a gente tem que ter Uhum. essa cobrança. Eu era tratado assim e eu tenho que tratar. Não. Então, é um arrependimento, sim. Vou mudar, é um arrependimento. Mas também me orgulho por isso, porque é para a gente olhar para dentro, né, cara, e falar, putz, isso é uma bosta, não tenho que fazer isso, né? Não preciso disso. Boa. Então, acho que você já meio que respondeu a próxima pergunta, mas virando a moeda para o outro lado, do que mais você se orgulha? São duas coisas, é desse processo constante aí de evolução, né, cara, de continuar olhando para dentro sempre. E tem outra coisa que eu me orgulho muito, assim, não é falsa modéstia, não, e também não vou ficar, não quero me achar, mas assim, de criar boas relações, cara, sabe? De respeitar o processo, disso que o Peter falou. Boa. Fazer o que precisa ser feito. Vaidade todo mundo tem, mas eu sempre respeitei o espaço do outro, e isso vem de casa, né? De não pisar na cabeça do outro para conseguir o que a gente quer. Então, conseguir, graças a Deus, crescer no SESI, sair da casa e voltar, que é uma instituição que eu gosto de trabalhar e considero como uma grande instituição no esporte, não só no voleibol hoje, assim, de ter conquistado respeito aqui dentro sem pisar na cabeça de ninguém. Quando eu entrei no SESI, eu entrei como preparador e os caras me perguntaram: mas você nunca foi preparador? Eu falei: eu estou vindo porque eu quero trabalhar no SESI, mas eu quero ser técnico. Se um dia tiver uma oportunidade, se um dia houver uma oportunidade, eu quero ser técnico. E quando houve, eles me chamaram. Então, assim, sem pisar em ninguém, sabe? Na seleção, a mesma coisa que o Peter falou, cara. Fui lá, pô, vou ajudar. Não ia para o Mundial, fui, cara, vou ajudar como der, sabe? Eu tenho minhas vontades, eu tenho vontade de um dia, quem sabe, ser técnico de uma seleção. O adulto nunca foi uma prioridade, mas quem sabe, mas sem respeitando o tempo, respeitando o espaço das pessoas, e eu me orgulho disso, de ter construído isso, boas relações de confiança através do trabalho. Muito bom, Excelente. muito bom. Que exemplo, cara. E agora vamos lá. Momento awkward, momento. Momento de Ninguém sabe, revelação. alguma coisa que ninguém sabe, momento revelação. Ninguém sabe que o Dodô já tá rindo. Porra, cara, eu, 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 eu assisti os outros episódios, eu falo, cara, eu não posso falar isso dos caras. Mas vai de novo naquelas cagadas que a gente faz, cara. Os meus atletas de Mauá, se assistirem, vão lembrar. A gente riu disso junto, mas, cara, a gente treinava em Mauá, tinha uma quadra, e na parte de cima tinha tipo uma rua dentro do clube, no industrial. E, porra, desculpa aí, o conselho tutelar não vem me prender, mas, cara, às vezes eu ficava muito puto, eu mandava os caras dar peixinho no asfalto, cara. Isso poucas Putz. pessoas sabem. Pô, Tinha uma rola e, cara, porra, não, vocês não vão cair, não vai na bola. As corria, começa a correr. Quando eu falar peixinho, peixinho, peixinho no asfalto. Essa é putz. clássica em Mauá, essa é clássica. Olha. Foram só 2 anos Uau. que isso aconteceu. Eu juro que eu não mandei mais dar peixinho no asfalto, tá, gente? Não matou ninguém. Conselho tutelar, ó, porra, não vem. É, é isso
Ai, muito bom. Muito bom. Dodô, agora indo para um lado mais pessoal ainda. Família é? Tudo, cara. Alicerce, assim, não vou nem falar muito, senão eu choro. Eu particularmente vivo longe da minha, né? Trabalho em Bauru e pelas escolhas, cara. Desculpa. Vai fazer a gente chorar aqui também. Não, é foda, cara. É difícil, Ah, mas a gente, para fazer o que a gente ama, a gente tem que escolher, né? Todo mundo escolhe e, e depois que a gente passa a ter mais responsabilidades, tem outro fator, né, cara? A gente tem que cuidar da família. Então, eu tô longe, mas estou cuidando do jeito que dá, mas família é tudo, cara. É tudo. Nós Desculpa. três relacionamos a isso, cara. Nós três. Puta merda, bicho. Família, Foda, quando a gente fala de difícil, família, toca fundo, né? é difícil. Eu vejo meus filhos de final de semana, às vezes fico 15, 20 dias sem ver minha esposa, sem, né, menos mal que hoje tem as redes sociais, tem o WhatsApp aí para ligar e ver, mas é difícil pra caramba, mas a gente tem que ser, mesmo nos dias difíceis ali, convicto do que a gente quer, do porquê a gente, de novo, os porquês, né? Por que que eu tô aqui, por que que eu tô longe, seguir firme, uma hora as coisas se ajeitam, mas família é tudo, e mesmo de Exatamente. longe eu tô cuidando deles, minha esposa guerreira tá cuidando de mim também, e me dando força aí. Espetacular. Boa, Muito velho. bom. Boa. Dodô, a mesma toada. Esporte. Esporte é. Cara, tudo também, né, cara? É o que eu falei. Eu queria que todo mundo tivesse acesso, porque o esporte mudou minha vida. Eu não me vejo, por isso que eu falo, cara. Eu passo dificuldade, né? Ninguém imagina. Eu passo, tá no SESI, tá na seleção. Eu tenho o privilégio de estar numa instituição maravilhosa, de trabalhar com gente boa, mas todo mundo paga o seu dobrado. E o esporte me deu isso aqui, cara. Se eu não tivesse entrado no esporte, sem sacanagem, eu não sei o que eu faria da minha vida, cara. Eu não me vejo fazendo nenhuma outra coisa. Não, eu ia ser médico. Claro que fome a gente não passa. Se eu precisar entregar pizza, eu entrego pizza, a gente faz qualquer coisa, mas assim, cara, qual a minha vocação, qual o meu tesão, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, por isso que eu falo que o esporte, todo mundo tem que ter acesso, porque ele vai te dar várias oportunidades, entendeu? Inclusive de estudo, né? Que vocês aí, Feijão, que trabalha com universidade, inclusive de estudo. Que aqui no Brasil a Sem gente dúvida. não tem tão organizado como nos Estados Unidos, mas tem muita gente que estuda, Mas né? tem, Através do esporte. sem dúvida. Então, cara, o esporte é tudo, valores, até no meio empresarial, quando você vai fazer uma entrevista numa empresa e os caras têm alguém que é do esporte, a galera privilegia esse cara Sem para estar dúvida. no meio corporativo pelos valores de liderança, disso que a gente falou, de fazer o que tem que ser feito, né? Independente das necessidades ali. Então, o Exato. esporte é Muito, tudo. muito bom. Excelente. Muito bom. Dodô, a gente tá fazendo esse projeto aqui já há alguns meses e tá muito legal, cara. A gente gosta muito de fazer. A gente teve convidados maravilhosos, tá tendo essa conversa maravilhosa aqui com você e a gente quer crescer esse projeto cada vez mais. E para isso a gente pede ajuda aqui dos nossos convidados ilustres. Indica aí pra gente duas pessoas pra gente ter uma conversa legal como essa. Não tenho duas pessoas para indicar, cara. Tenho 158. Cara, Indica porra. 158 então. Tem duas pessoas é muito pouco. Então Assim, eu vamos fazer falei, o eu seguinte: tenho vamos começar com duas, três, e as outras 155 você manda a Pelo WhatsApp. mensagem. Cara, o Lino, eu já, assim, os caras Césio, o Henrique e o Educi já falaram. O Já Lino é um falou. cara assim, cara. Porra, vocês têm que falar com o Lino. Eu sou suspeito para falar, eu sou fã dele. Tem muita gente. O Juba é um cara muito interessante, né? Com vivências diferentes. Porra, e um cara extremamente inteligente. Vocês falaram com a Nath, tem uma pessoa no perfil parecido a Mirtz, agora que eu conheci na Mirtz. seleção, cara, que é uma técnica fantástica, um ser humano ótimo, meu, lida muito bem com várias situações, é uma gestora do projeto do Sim, Corinthians, sim, então sim. ela Já tem há uma muitos experiência anos, né? diferenciada. Eu acho que essas três pessoas aí vai atender bem, vai, para não falar as outras 155 vão em off. Manda as outras Beleza. 155 pelo WhatsApp. Não, sério, tem muita gente, pô. Tem Muita o gente preparador boa, físico cara. aqui do Césio, o Rodrigo, cara, é um cara, porra, não sei Rodrigo. se fala como preparador. O Renato, preparador que eu conversei, que eu trabalhei agora na Grande, série, tá no grande praia. Renatão. Foi meu bicho na Renatão. faculdade, eu não tinha tanto contato com ele.
e pude acompanhar o trabalho dele de perto agora. Putz, então tem muita gente muito boa, entendeu? Boa, show de Legal, bola. legal. Dodô, o nosso público principal são professoras e professores. Mas nós temos atletas que nos assistem, que gente que já deixou vários recados pra gente lá no YouTube. Nós temos pai de atleta, gente que assiste qualquer jogo de voleibol que tiver na TV, não importa quem seja, Atlântida contra Antártica, Polo Norte contra Polo Sul. A galera tá assistindo. Cara, imagina o tanto de gente, os apaixonados pelo voleibol, mas principalmente professoras e professores. Deixa um recado para essa galera que acompanhou esse nosso papo. Cara, a gente falou bastante, né, disso no meio do bate-papo, que foi muito bom, por sinal. Primeiro, né, os professores, quando estão começando, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, a gente não achar. Eu fui muito assim, e ainda sou às vezes, né? Tô no meio aqui, eu não. Putz, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, todo mundo tem alguma coisa para aprender, paciência, todo mundo tem alguma coisa para aprender sempre, cuidado, né, com essas armadilhas, a gente começa a ter projeção, a ganhar, a conseguir melhorar, a conquistar coisa, seja título, seja carreira, e às vezes tem que tomar cuidado para não cair nessas armadilhas. Nem eu sei demais, eu sei tudo, e nem eu sei pouco também. Então eu sempre falo isso, o pouco de experiência que a gente adquire, eu prezo hoje pelo equilíbrio, cara, sabe? Andar sempre na linha do equilíbrio. Eu não sei muito, eu não sei pouco. Eu sei bastante, mas eu não sei tudo. Mas também eu consigo conversar a gente consegue conversar com várias pessoas de igual para igual, e esses professores também, porque a gente quer conversar, a gente também quer receber informação nova, por isso que eu falei no meio do episódio dos novos treinadores, cara, eles são importantes, os novos treinadores são importantes, com metodologias, com novas ideias, né, entendendo um pouco mais as novas gerações, então, e ter paciência, isso que a gente falou agora no final, ter paciência. Às vezes a gente quer conquistar alguma coisa num curto prazo, mas o caminho mais longo, no final, eu afirmo com toda certeza, ele vai ser muito mais prazeroso, assim, sabe? Você caminhar pela estrada correta ali, solidificando o seu caminho, com boas pessoas, construindo a sua carreira na base da confiança e do respeito, pôr a cabeça no travesseiro no final das contas ali, vai ser a melhor coisa. Dormir tranquilo vai ser a melhor coisa que a carreira vai poder deixar pra gente. Espetacular. Aplausos, aplausos de pé. Muito Tá bom, louco. muito bom. Dodô, eu queria começar a minha última fala dizendo para você que com, com a licença poética, ponte que partiu, cara, que conversa espetacular. Espetacular. Queria te agradecer demais por ter separado esse tempo para vir conversar com o Feijão e comigo. Sua história é linda, história da tua carreira como professor, mudando a vida de tanta gente, cara, que eu acho que você nem deve saber as pessoas que você mudou a vida. E eu sempre falo, né, quando eu escrevi o livro, de que antes de tudo nós somos professores e a nossa missão principal é ajudar as pessoas a atingir o potencial que elas têm. E no nosso caso, a gente utiliza o esporte, o voleibol, para isso. Então, eu sempre carrego muito comigo essa questão das pessoas primeiro. Né? Os seus atletas são pessoas antes de serem atletas, né? A comissão técnica com que você trabalha são pessoas antes de ser treinadores e profissionais. E nessa conversa nossa aqui, e eu vou convidar quem nos ouviu pelo Spotify, quando você tiver um tempinho, vai no YouTube e assiste, porque tem muitas as expressões faciais, as expressões corporais revelam muito pra gente. E, cara, sabe aquela coisa assim, ó? Se você assistiu o Dodô falando, vai ser instantâneo. Cara, eu quero ser amigo desse cara. Eu quero estar perto. É uma pessoa do bem, sabe? E eu só quero desejar pra você muito mais coisa boa, cara. Tudo de bom. Mas, cara, muitas memórias boas com a tua família, muito bolo de chocolate, muita cerveja gelada, sabe Puta, que assim? delícia. Muita Muito conquista, bom. muita felicidade, férias num lugar massa que você quer estar, que você pode estar com as pessoas que você quer, amor das pessoas que estão ao seu redor, reconhecimento das pessoas que passaram pelo teu caminho, portas abertas.
Eu desejo só coisa boa pra você, irmão. Seja muito mais feliz, continua mudando a vida das pessoas, continue sendo esse exemplo de pessoa e de profissional que todos nós pudemos conhecer um pouquinho mais hoje. E obrigado por ter vindo aqui, gastado esse tempinho no Set Point Podcast. Um episódio especialíssimo de uma pessoa que cativa. Você é cativante, meu. Obrigado. Muito mais Obrigado. sucesso pra você. Dodô, da minha parte, cara, putz, eu tenho tanta coisa pra falar de você, meu velho. Cara, que esse episódio foi muito legal, que trouxe muitas coisas de volta na minha memória lá, dos tempos que a gente jogava conta, de muitas conversas que a gente teve, né? Você citou de Eu, você e como o você Rizão estuda, juntos, sentados puta, eu você e o conversando. Rizão tomando uma Samba. cerveja, sambas, pô, muitos embates ali na categoria de base, mas, cara. Principalmente dessa amizade que a gente desenvolveu aí nos últimos anos, que eu tenho muito orgulho de você, cara, muito orgulho mesmo. Quando você foi convocado para a seleção brasileira, eu vibrava como se fosse a minha vitória, cara, de verdade, cara. E assim como eu celebro todas as suas vitórias em todos os âmbitos, cara. Porque você tem uns valores totalmente parecidos com os nossos, eu anotei aqui para não deixar passar nada. Caráter, cara. Caráter, o Dodô é um dos caras com caráter mais ilibado que eu conheço. Um ser humano incrível que sabe criar relações, que reconhece os erros, né? Você citou aqui várias vezes nesse episódio, reconhecer erros, ser vulnerável, um líder servidor, que a gente falou lá daquela história da seleção brasileira. E, pô, todo mundo que eu converso com você, sobre você, cara, só fala coisa boa de você. Você é uma Unanimidade. unanimidade. E tem Que poucas bom. pessoas, cara, que são unanimidades, e você é uma delas. Então, cara, parabéns por tudo que você construiu, por tudo que você ainda vai dar ao nosso esporte, às atletas, a nós técnicos, aos seus amigos que acompanham o seu trabalho. Só posso te desejar mais e mais sucesso, que você possa alcançar todos os seus objetivos, que um dia a gente possa trabalhar junto, talvez, numa seleção, quem sabe, né? Seria um puta de um sonho pra Nossa, gente. E, imagina. pô, que você só tenha coisas boas e que você possa continuar provendo para sua família aí da melhor maneira possível. Obrigado, meu irmão. Obrigado mesmo por dedicar esse tempo pra gente. Valeu, muito obrigado, cara. Eu que agradeço de coração mesmo, que eu falei, ser convidado para estar aqui no meio de tanta fera. E obrigado pela troca de experiências e principalmente de energia, né? Porque as facilidades da internet é o que o Peter falou, eu concordo plenamente, de assistir, né? De ver. Eu gosto muito dessa relação olho no olho Uhum. e a troca de energia, sem sacanagem. Desculpa o choro aí, né? Naquela hora, vai Imagina, ficando que velho, isso. coração mais mole, mas assim, essa Não, troca de energia, eu tô me sentindo revigorado. Então, assim, a troca de experiência é sempre muito boa, mas a troca de energia, de falar com vocês, são dois amigos aí do coração. Eu também tive embates com o Peter ali na época da Hípica. Afe Sempre escutei Maria. falar muito bem do Peter por conta do Éder, que eu trabalhei, que é um amigo de Puta, o coração. Éder é, grande nossa, Éder, grande Éder. queridaço. Que é um desses Gente caras boa mais novos demais. que me agregou muito quando eu estive em São José. Um cara que eu ainda, num Super gente futuro boa. breve, vou conseguir trabalhar com ele, se Deus quiser. Então, assim, pô, tenho vocês dois no meu coração e agradeço aí pelo convite, por essa troca maravilhosa aí. Foi muito bom para mim também. Obrigado, viu? Show, show, valeu. Galera, a gente vai ficando por aqui por esse episódio. Muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Não se esqueçam de acessar o QR Code aqui que está na tela da Nexus Next e fala lá com o Lucas, vê, descubra sobre os 187 possíveis caminhos Cento e oitenta e sete. de viver aqui nos Estados Unidos para viver esse sonho que eu e o Peter estamos vivendo há muitos anos, tá certo? Então, curte, compartilha, faça esse episódio chegar a muita gente aí que foi sensacional. Se você ouviu no Apple Podcast ou no Spotify, dá um pulinho lá no YouTube, deixa um recado nos episódios conforme você vai assistindo, você vai ouvindo, que a gente ajuda a gente a distribuir os episódios para mais gente e volte para conferir o próximo episódio. Valeu! É isso aí, valeu galera, até o próximo! Valeu, obrigado.